Continuando, dando algumas dicas para uma boa apresentação, temos: seja bem-humorado. Nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer ou persuadir os ouvintes. Se isso ocorresse, os humoristas seriam irresistíveis. Entretanto, é óbvio que um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade. Se o assunto permitir e o ambiente for favorável, use sua presença de espírito para tornar a apresentação mais leve e mais descontraída, sendo assim uma apresentação mais interessante e apta para prender a atenção das pessoas. Cuidado, entretanto, para não exagerar, pois o orador que fica o tempo todo fazendo piadas e gracinhas pode perder a credibilidade diante da plateia. Use recursos audiovisuais. Esse estudo é impressionante. Se apresentar a mensagem apenas verbalmente, depois de 3 dias, os ouvintes vão se lembrar apenas 10% do que foi falado na apresentação. Se, entretanto, você, durante sua apresentação verbal, utilizar algum recurso visual, depois do mesmo período, as mesmas pessoas se lembrarão de 65% do que foi transmitido na sua apresentação. Porém, deve-se destacar que é necessário tomar cuidado com os excessos desse recurso. Nada de PowerPoint acompanhado de brecadinhos de carro, barulhinhos de máquina de escrever e outros ruídos que deixaram de ser novidade há muito tempo e por isso podem até mesmo vulgarizar a sua apresentação, tomando assim a credibilidade. Um bom visual deverá atender a 3 grandes objetivos. Então, a sua apresentação com recurso visual deverá destacar as informações mais importantes. Também deve buscar facilitar o acompanhamento do raciocínio da sua apresentação e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações por um tempo mais prolongado. Portanto, evite usar o visual como cola, só porque é bonito, ou para impressionar, ou porque todo mundo usa. Observe sempre se o seu uso é mesmo necessário. Faça slides com letras de um tamanho para que todos possam ler sem esforços. Projete apenas a essência da mensagem em poucas palavras. Slides mais resumidos com frases centralizadas. Evite uma poluição da imagem, o que fará uma impressão de algo que não foi preparado anteriormente, algo que foi proposto para apenas uma leitura. Apresente números em forma de gráficos. Use cores contrastantes, mas sem excesso. Também posicione o aparelho de projeção e a tela em um local que possibilite a visualização da plateia e facilite também a sua movimentação. Evite muitos aparelhos na sua apresentação. Quanto mais aparelhos e mais botões, maiores as chances também de aparecerem problemas. Por isso que este excesso deve ser evitado. Fale com emoção.
Fale sempre com energia, entusiasmo e emoção. Se nós não demonstrarmos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, apresentando e falando, como é que poderemos pretender que os ouvintes se interessem pela mensagem? A emoção do orador tem influência determinante no processo de conquista dos ouvintes, porque, de acordo com o que é exposto ao assunto, as pessoas vão visualizar que você está se sentindo confortável e confiante para falar sobre o tema. Sendo assim, você terá a confiança dos seus ouvintes. Segundo ponto importante: escrever bem. Saber escrever bem oferece praticamente as mesmas vantagens de saber falar em público. Você consegue estruturar melhor as suas ideias e defender as suas opiniões. Também é preciso dominar a gramática da sua língua e ter a capacidade de apresentar textos muito bem organizados e claros. Os grandes gurus de uma determinada área de negócios são pessoas que normalmente escrevem artigos para várias publicações e que também aparecem em conferências. A seguir, 10 dicas para escrever melhor. Seja breve e simples, tenha clareza nas informações. Complicar demais o seu texto com palavras complexas e ideias confusas só vai atrapalhar o seu leitor e fazê-lo desistir mais rapidamente do seu texto. Ao decorrer da leitura, ele pode perder o entusiasmo e desistir de ler o que você propôs. Para resolver esse problema, então, pense que o uso de cada palavra no texto deve ser justificado. Outro ponto a ser observado nesse caso é o cuidado com as abreviações. Muitas vezes elas facilitam o seu trabalho, mas complicam a vida de quem vai receber o texto, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento das palavras que foram ali abreviadas. Fique atento à escolha de palavras. Para manter um texto simples, como sugere a dica anterior, é preciso que você esteja atento às palavras que você escolhe. Termos rebuscados e pouco conhecidos dificilmente atrairão a atenção de alguém. Então, mantenha a clareza na informação que você deseja passar, escolhendo palavras mais simples que qualquer pessoa que tenha acesso ao seu texto consiga entender a mensagem que você deseja passar. Use um dicionário de sinônimos para te auxiliar. Para usar sempre os sinônimos mais simples e populares, você precisa possuir um vocabulário bastante extenso. No entanto, é impossível conhecer todas as palavras, portanto, você vai precisar dessa ajuda. E não fique quebrando a cabeça com buscas infinitas a várias palavras que signifiquem a mesma coisa. Conte com a ajuda de um dicionário de sinônimos. Chame a atenção dos leitores no início e no fim. Isso não significa que o desenvolvimento do seu texto possa ser ruim, mas nada chama mais a atenção dos leitores do que um bom primeiro parágrafo. No entanto, ter um bom início e fazer um desenvolvimento satisfatório não vão ajudar você se a sua conclusão for ruim.
Lembre-se então que o seu texto não deve ser uma decepção. Não perca a lógica das sentenças. O ritmo de leitura é fundamental para que os leitores não desistam dos seus textos. Portanto, evite períodos longos e que contenham muitas ideias.